Vamos seguindo com o nosso programa agora na Rede Brasil de televisão. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, pela companhia, aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho da audiência, tá? Hoje é dia de Júnior Corrêa. Juninho tá aqui para bater um papo com a gente, para conversar. Vamos conversar, falar de sempre com um tema diferente aqui no programa. Juninho, tudo bem? Tranquilo? Semana boa? Boa, muito quente, chegou mas é boa. suado aí, rapaz. Eu tentei gravar um vídeo agora lá, eu botei uma camisa por baixo para não molhar, né? Molhar de cima. Mas não adianta, o calor tá tão Molhar grande. as duas. Tá calor mesmo, tá? Aliás, essa questão do calor é uma questão que vocês que são da política, você que está no legislativo e pretende ir para o executivo, é preciso pensar em algo, né? Você não vai mudar o clima, você não vai fazer chover, né? Mas você não vai fazer o tempo ficar nublado. Mas você pode amenizar com projetos. Cachoeiro, o que você pensa em Cachoeiro, por exemplo, que é uma cidade que o povo sofre tanto com calor? Cachoeiro sofre muito com calor, eu imagino, né? A gente tem tanto a questão da topografia da cidade, muitas pedras em volta, então, naturalmente, a pedra, ela ao mesmo tempo que ela absorve muito calor, ela também libera muito calor. Sim. Então, se está frio, vai estar frio, se está quente, vai estar quente. É verdade. Né? Então, além da topografia, de a gente ter uma região muito rochosa, muita pedra, então esquentar muito e virar esse panelão aqui, a gente também tem uma coisa que quando a gente estuda na geografia, são as ilhas de calor, né? O que são as ilhas de calor? Dentro de uma cidade, você pode ter uma cidade que ela é feita para poder ser fresca, para o ar circular, para que tenha uma melhor qualidade de vida em relação à temperatura, ou ela pode crescer de maneira desordenada e criar ilhas de calor. Como assim? Se a gente pega, por exemplo, o centro da cidade de Cachoeiro. No passado, o centro da cidade, ali onde é a Praça Jerônimo Monteiro, você tinha, em frente à Praça Jerônimo Monteiro, várias arvorezinhas, né? Sim. Que era também cortada, a gente vê nas fotos, né? Era bem cortadinha, cuidadinha. O chafariz, você tinha a rua. Não era asfalto, a rua era paralelepípedo. Isso aí. E você tinha no canteiro no meio, que tinha árvore também. Então, se a gente pegar, nós temos ali o solo, que é onde passava o carro, não era asfalto, ou seja, absorvia menos calor do que o asfalto. Porque mesmo sendo o paralelepípedo sendo uma pedrinha, ela é disposta de uma forma que ela consegue dissipar mais calor na terra. Você tem os canteiros com árvore. A árvore, o pessoal fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma mentira isso. O pulmão do mundo são os oceanos. Porque os oceanos, as algas nos oceanos, elas respiram o oxigênio que está na água. O carbono que está na água. O oxigênio que ela libera vai para a atmosfera. O que as florestas fazem de papel importante na Terra? De refrigerar. A Amazônia hoje é o refrigerador do mundo. Ela que permite uma temperatura mais ou menos equilibrada. Por isso que se desmatar tudo, vai haver um aumento de calor considerável. Aumento de calor, aumento de chuva e desequilíbrio ambiental. E uma cidade pode ter, não precisa ter um pulmão, um refrigerador, mas pode ter pequenos refrigeradores. Pequenos ventiladores. Ventiladores, Então, um ventilador aqui, exatamente. Né? Pode ter pequenos. O que são esses pequenos ventiladores? Por exemplo, ali no amarelo ali, onde tinha aquele pedaço que foi feito a manta térmica, não, a manta... Aquele cimento que colocaram ali. Aquela manta para poder não deixar deslizamento. Aí pinta de verde para poder... Bota cimento, pinta de verde. Pinta de verde para poder iludir, né? Mas aquele ponto ali, primeiro, há de se questionar que ali não havia muito risco de deslizamento. O risco de deslizamento está em outro ponto, onde não foi feito nada, né? Ali nunca teve um deslizamento em si. Nunca teve. Porque ali tinha vegetação. Isso. Né? A vegetação, ela ajuda a segurar a terra. Exatamente. As raízes ajudam a segurar a terra. Por isso que quando fala em volta de rio plantar árvore, porque se você não fizer uma contenção com muro de arrimo, você coloca a árvore, porque a árvore ajuda a conter o assoreamento. Mas aquela parte ali onde foi desmatado para fazer aquela manta, aquele desmatamento ali automaticamente aumentou a caloria daquela região, com certeza, daquele bairro, entendeu? Então, aonde você tinha pontos de sombra, porque a sombra da árvore, Parraro, ela é diferente da sombra, por exemplo, de uma casa.
Você pode ver, você pode fazer uma tapagem de cimento e ficar debaixo. Você vai sentir calor. Sim. A da árvore, você vai demorar a sentir calor, porque a copa da árvore, ela é feita justamente para absorver. As primeiras folhas absorvem o calor, o raio mais intenso, a do meio absorve um pouco menos, quando chega embaixo está fresco. Às vezes a temperatura de 1 grau de diferença, 2 graus de diferença. Isso já muda muito, né? Então, assim, quando você cria numa cidade onde tem ilha de calor, se você cria pontos de refrigeração, que são pontos de árvore, você automaticamente diminui a temperatura média daquele local. Com um trabalho bem feito, né, na cidade toda, ao longo aí de 5, 10 anos, você pode tranquilamente diminuir aí a média, 1, 2 graus aí a temperatura média de uma cidade, que é muita coisa. Seu parceiro Vandinho teve aqui, Vandinho da padaria, que é vereador, ele veio aqui e falou de das obras que a prefeitura vai levar para o bairro dele, por indicação dele, inclusive. Ele diz o seguinte, que olha, que são 5 ruas que hoje tem paralelepípedo, os paralelepípedos serão retirados ou vai ser por cima, e vão bater aquela laje que eles estão fazendo em Cachoeiro, vários pontos, que eu não consigo compreender. De repente alguém da prefeitura consiga explicar para a população de Cachoeiro que loucura é essa, que no meu entendimento, quando eu olho eu fico maluco, porque eu imagino quando a BRK for fazer um trabalho para quebrar aquele negócio. E segundo, em frente à sua casa também foi feito, não foi? Para frente da sua casa um pouquinho? Do outro lado da ponte. Foi feito, eu passei lá dias atrás, olhei aquela laje, bateram uma laje. Eu imagino que aquilo promove um calor violento, muito maior do que se fosse paralelepípedo, né? Não, com certeza. Não promove mais calor do que o asfalto, com certeza, porque o asfalto, sim, até por conta da constituição dele, né? E até mesmo a coloração, né? Quando a gente vê na física, né? O preto, ele absorve toda a luminosidade, ou seja, absorve o calor. O branco, ele acaba dissipando. Então, tudo isso é dispensar. Tem até uma pesquisa, Parraro, que pintaram todos os telhados da cidade de branco. Diminuiu a temperatura média da cidade, porque dissipou mais calor, então dissipa calor e não absorve. Mas voltando para a questão das obras. A prefeitura mandou um tempo atrás para a Câmara algumas alterações da legislação, e uma alteração que eles colocaram no meio perdido foi justamente uma política de arborização. Por quê? Até então, a política deles extraoficial foi de tirar as árvores. Aí agora eles estão na política inversa, de plantar árvore. É bom, é louvável que se faça isso, né? Mas tem que saber como vai ser feito, porque não é arborizar qualquer lugar. Não é chegar, por exemplo, no interior e começar a plantar árvore lá. Porque no interior, a legislação florestal já dá conta dele. As áreas de APP, área né, que quando uma pessoa compra um terreno tem que ter 20% de proteção permanente, em volta de rio, proteção permanente. Ali, a Código Florestal já garante ali. Já contempla isso. Na cidade que a gente tem que ver. Por quê? E não é só beira de rio. Não é só na beira do Itapemirim que vai reflorestar e vai resolver o problema de Cachoeiro. Porque Cachoeiro já está condensado para além do rio Itapemirim. A gente tem que pensar, por exemplo, no Zumbi, que é quente. A gente tem que pensar no Vila Rica, que é muito quente. No centro da cidade, que é muito quente. Aqui no centro da cidade, quais são as árvores aí no centro? As palmeiras. E as duas árvores que tem ali eu queria depois do comercial, voltar a falar com você. Você que acompanha o programa fora do Espírito Santo, que não conhece, Cachoeiro de Itapemirim, a cidade onde nasceu Roberto Carlos, é a cidade quente demais. Nós estamos falando de uma cidade que faz um calor que você não tem noção. Bate 40, 42 graus, com sensação de 50 brincando. Né? Brincando, é isso que acontece na nossa cidade. Hoje deve estar 39, se eu não me engano. Hoje calor. Então, nós estamos falando de uma cidade que é muito quente. Por isso estamos falando aqui hoje um programa muito mais local, por conta disso. Mas o que nós estamos falando aqui serve para qualquer lugar do planeta, qualquer cidade do planeta. É preciso pensar nisso. Os próximos governantes, principalmente aquele que vive, e o Juninho é pré-candidato à prefeitura de Cachoeiro, por isso nós estamos falando desse assunto, os próximos governantes têm que pensar nisso. Cuidar da cidade também na qualidade de vida, incluindo essa questão da temperatura. Vamos voltar a falar de Praça Jerônimo Monteiro, que o Ferraço lá atrás, no meu entendimento, era um outro momento, mas cometeu um erro, que tirou as árvores para o Palmeiras.
Cachoeiro não tem que ter palmeira, tem que ter árvore. Essa é uma. Agora, o atual prefeito... E o Vitor vai tirar, acho que... Vai tirar algumas vai tirar, mas vai plantar outra. Palmeira, pelo menos, não foi o que ele anunciou. Então, por que não... Já que vai tirar... Eu não sei se vai plantar em todos os pontos, não. Substitui. Já substitui e planta a árvore ali, ué. Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Rapidinho, segura aí. Intervalo comercial é rápido. Vamos voltar na sequência. Hoje, o assunto é calor, amigo. Com o Juninho Correia. Segura aí que eu volto já. Seguindo com o nosso programa, aqui hoje com o Juninho Correia, estamos falando de calor na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Aqui ficou agarrado aqui foi a Praça Jerônimo Monteiro, onde lá no passado, bem, o Ferraz alegou na época da retirada, você era muito novo, né? Você tinha quantos anos naquela época? Qual época? Na época que o Ferraz tirou as palmeiras, colocou as palmeiras. Qual mandato? Foi não foi no último, não. Isso vai para mais de... Rapaz, porque eu nasci em 96, né? Eu acho que do segundo mandato. Eu nem nascido quando ele trocou, mudou. Alegou... Para mim, o maior crime assim, não é crime, né? Mas é descaso, na verdade. Vamos mudar a palavra. Para mim, o maior descaso foi porque em frente à prefeitura você tinha o rio que passava ali e não tinha muita construção ali. Sim. Para mim, o maior descaso foi ter deixado fazer aquelas várias construções ali em frente para Jerônimo Monteiro. Por quê? Você reduziu o espaço para passar veículos, você automaticamente teve que reduzir os pontos de árvore, né? Sim. Os pontos arbóreos ali, e você concentrou ainda mais a cidade num ponto de muito calor. Ou seja, permitiu alguma construção ali que só aumentou ainda mais o caos urbano de tráfego e de calor, né? Precisa lembrar que com a legislação atual, as construções não seriam feitas do lado do rio ali, né? Não seriam liberadas, foi em outra época. Mas Ferraz, quando ele substituiu as árvores pelas palmeiras, ele alegou na época que as árvores estavam doentes, né? Alegou e eu, sinceramente, nunca acreditei naquela história. Até porque se a árvore está doente, você cuida dela, você trata dela que ela vai... Mas ele alegou isso e aí a gente precisa colocar dessa maneira. Ele disse, olha, as árvores estão morrendo. Aí arrancou as árvores e plantou palmeira. Porque a palmeira pode ser bonito, pode ser qualquer coisa, só que ela não vai refrescar, ela não vai dar sombra. Né? Agora... Assim, na minha visão, eu acho que a palmeira ela tem o espaço dela. Eu acho que a palmeira ela tem uma função muito mais decorativa. Então, sim, se quiser colocar a palmeira ali na parte da frente do palácio, onde é decorativo, ficar aquela coisa mais imponente. Agora, no restante, poderia ser valorizado mais árvores que gerasse uma copa, que gerasse copa para dar sombra, até para as pessoas usarem a Praça Jerônimo Monteiro. Sim. Sem precisar levar uma sombrinha ou esperar das 7 horas da noite para poder usar. Em Cachoeiro tem alguma praça arborizada, fresca? Porque se você falar assim, a Praça de Fátima, não é. Não é não. Porque a Praça de Fátima... Tô tentando lembrar aqui. Eu não conheço. Tinha no Baí Minas, não sei se tem muito tempo que eu não passo lá. No Baí Minas, era uma pracinha bem cuidada. Lá no passado, o Valadão cuidava muito daquela praça quando ele foi prefeito. E aquela praça era muito fresquinha. Tem uma ali perto do novo parque. Me ajuda a lembrar, o David, você que mora ali. Aquela perto do novo parque, perto da sua casa ali. A pracinha não está muito bem cuidada, não. Mas ali tem um pouquinho de árvore também, não tem? Ali tem. Mas é um ponto. Mas é mais uma pracinha abandonada. Agora, é uma questão também o seguinte. Bem, Praça Jerônimo Monteiro. Se você fosse prefeito hoje, tem que tirar aquelas palmeiras que parece que vão cair. Né? Parece que tem 18 palmeiras ali que vão ter que ser retiradas. Se você fosse o Vitor hoje, o que você faria ali? Eu me lembro, porque aqui na parte de cada Câmara, se eu não me engano, o Braz ele falou que vai plantar IP. Ele vai plantar IP. O IP tem o espaço dele que também é bonitinho, mas só é bonito. Só é bonito. O IP só é bonito. Só é bonito. Fica floridinho ali na época, mas não dá sombra. A copa é muito pequena, né? Tanto é que fizeram isso aqui também na calçadão do Beira-Rio. Plantaram vários IPs ali por uma questão de estética, né? Tem uma árvore, o Parraro. Eu lembro que
Eu não lembro qual era o seminário que eu participei. Eu tenho que buscar de novo isso daí. Existe uma árvore, que se eu não me engano, ela é uma árvore asiática. Ela está sendo muito usada em algumas cidades ao redor do mundo. Por quê? Essa árvore, ela dá uma copa grande, só que ela não cai muita folha, ou seja, ela não suja muito a área onde ela está plantada, e a raiz dela é funda. Entendi. Porque um problema hoje que a gente tem é tanto a raiz aérea de algumas árvores, porque tem árvore que a constituição dela é raiz aérea. Isso. A raiz aérea que vai para as casas, porque raiz procura o quê? Água. Então, quando ela é aérea, procura água onde? Nas casas. Isso. Minha tia mesmo sofreu muito com uma árvore que começou a ir para a encanação dela. E não só minha tia, mas muita gente. Fala direto, lá no aeroporto mesmo. Uma árvore que está indo para a encanação da casa das pessoas, entope. Entope. Então, assim, essa árvore, ela tem uma raiz mais funda, ou seja, ela não é uma raiz muito aérea, ela é mais no fundo. E a copa dela, ao mesmo tempo que ela é larga, ela não solta no período de outono muita folhagem, ou seja, ela não suja muito. Isso é importante. A renovação das folhas dela ela é muito mais lenta, ou seja, ela é de pouquinho em pouquinho, você consegue cuidar. Porque aí não fica aquela dor de cabeça de cair muita folha, ir pro ralo, ir pro bueiro e entupir lá. Eu tenho que lembrar o nome dessa árvore, porque essa é uma árvore que eles começaram a ver que é uma das melhores soluções para se usar nas cidades por conta disso. O benefício que ela traz para a cidade, ela dá uma sombra muito maior, ela consegue em menos espaço, porque você pode plantar uma aqui e outra mais longe, porque a copa dela ela consegue se estender. Tem uma árvore que... E aí eu tô pegando aqui o estudo, eu peguei meu celular aqui para pegar o estudo. Essa aqui é asiática? É uma árvore asiática. Mas esse daqui é um estudo... Mas se adapta bem aqui no clima? Se adapta. Até porque, se a gente pensar que tem algumas áreas asiáticas lá que não é nem muito frio nem muito quente, né? É tropical igual a gente. Mas aqui tem um estudo que analisou 293 cidades na Europa e eles viram que aquelas áreas que são as áreas urbanas verdes com árvore, elas eram em média 12 graus mais frio do que as áreas verdes que não tinham árvores. Ou seja, a gente pega na Europa, né? A Europa é frio. Beleza, mas quando tá calor, é calor demais lá na Europa. E nas áreas onde tinha árvore, era até 12 graus mais frio do que as outras áreas. Eu falei aqui de 2 graus, porque, claro, eu estou falando de uma realidade aqui de Cachoeiro de Itapemirim, do país que é tropical, que é muito mais quente. Mas imagina se um projeto de arborização em Cachoeiro de Itapemirim, ao longo aí, sei lá, de 5, 10 anos, a gente conseguir diminuir 5 graus a nossa temperatura média. O cachoeirense, ele até perde o tesão de ir pra praia. Fica aqui. Nem vai, vou ficar em Cachoeiro. Tem uma árvore que... Em frente à minha casa eu que plantei aquela árvore lá. Aquela árvore é maravilhosa, tem um problema. A época de que cai folha com folha de gás. É um saco de folha que eu tenho que tirar só do que cai dentro do meu quintal. Não estou nem falando do lado de fora lá, porque cai muita folha, mas é uma árvore maravilhosa, é uma que tinha em frente à Catedral de São Pedro, várias árvores lá, chegou um padre maluco lá e cortou. Pegou lá e cortou a árvore, tirou a árvore lá. Catedral de São Pedro aqui? Catedral, em frente à Catedral, do lado da rua. Do lado da rua, tá. Aqui tem umas árvores ali também. Tinha. Aí em frente tinha, acho que umas 6. Onde tem aquilo fazia uma sombra maravilhosa. Aí foram lá e tiraram as árvores dali, porque deve ter razão, talvez a raiz estava danificando o piso da igreja, alguma coisa assim, sei que retiraram lá. E aí esquentou demais aquele pátio cimentário, igual o Vitor também, gosta de cimento. Eles tiraram as árvores e botaram cimento. Aí durante muito tempo virou uma tendência, tirar o grama e botar cimento. Exatamente, aí esquentou demais. É por causa de manutenção, né? Eu estou te falando isso por quê? Porque quando você fala e no meu entendimento é isso que tem que fazer, isso tem que ser medido. Eu acho que a população de Cachoeiro ela precisa discutir, se você for candidato, mas não só com você não, com outros também, chamar, vem cá, qual é o seu projeto para melhorar esse calor? O que você tem de arborização? Eu, por exemplo, Parraro, eu sou um pouco contra em praças, principalmente praças onde você vai levar a família, que normalmente são parte central de um bairro, você criar praças que são cimentadas. Para mim, isso é um crime.
Por quê? Primeiro, que criança, quando você pensa que uma praça para família, para criança tem que ter contato com terra, Sim. tem que ter contato com grama. Ah, tudo bem que tem animal que pode fazer a necessidade, tá, mas você cria ali um espaço, porque a criança tem que ter contato com terra, sim. né? Mas para mim é um crime você pegar uma praça, você encimentar toda uma praça, qualquer que seja o justificativo. Por quê? Além de aumentar o calor, você perde até mesmo aquela... É uma questão cultural, sabe? A gente olha para aquilo que é verde, aquilo que é natural, a gente relaxa, a gente dá vontade de ir, dá vontade de aproveitar. Sim, né? Aquela ideia do piquenique, sabe? Da pessoa, no final de semana, ir para uma área mais verde para poder juntar a família. Uhum. Quando você pensa no cimento, você pensa numa coisa mais fria, mais distante, Verdade. menos atrativo. Então, quando você faz uma praça encimentada, você está afastando a população dessa praça. Exatamente, você não quer que frequenta lá. Você lá. não quer que frequenta. Claro, você tem que ter as áreas de passeio, mas você tem que valorizar mais o verde. Eu acho que quando a gente valoriza o verde, e aí pensa, uma praça do tamanho dessa mesa aqui, se a praça do tamanho dessa mesa é toda cimentada, automaticamente todo o calor que bater aqui vai esquentar. Se essa praça aqui só tiver cimento em volta, no meio for, sei lá, terra, for grama, essa grama vai absorver o calor. Sim. Você diminui o calor aqui no meio dessa praça, as pessoas vão querer frequentar essa praça. Eu falava aqui da questão que a população de Cachoeira, no meu entendimento, deve conversar com os candidatos a prefeito lá na frente, quando se colocar, qual é o projeto que você tem. Nós estamos falando aqui, porque isso é de uma importância gigantesca, como é importante a saúde, como é importante a educação, porque nós estamos falando de qualidade de vida de uma população. Agora, a gente precisa lembrar que é preciso chegar no coração do cachoeirense também, né? Porque é convidar o cidadão para ele fazer parte, para ele ajudar a cuidar. É isso aí. Né? Porque senão você planta uma árvore, o cara vai lá e corta. Porque a gente está falando aqui da questão do cimento que o prefeito Vitor coloca, eu falei aqui da questão do cimento da catedral lá, e retirado das árvores lá, que retiraram também, da nossa igreja, que fizeram isso. Estou falando disso porque, na realidade, o prefeito ele não veio de Marte. O padre não veio de outro planeta, não, é daqui. Isso de uma cultura. De uma cultura local, entendeu? Então é uma questão, essa sua fala eu acho que é importante, porque é preciso convidar a população. Olha, gente, tem como baixar essa temperatura aqui. Como? Isso aqui. E quem participa? Todo mundo. Não, e eu acho que dá certo, Parraro, porque hoje é uma tendência as associações, até mesmo de bairro, né, as associações locais, elas buscam mesmo alguma coisa, alguma tarefa para que elas possam ser úteis ali para a comunidade, né? Então eu vejo muita associação buscando querer fazer uma horta comunitária. Eu acho tudo isso válido, mas tem local que às vezes não dá para fazer uma horta, mas às vezes a comunidade ela pode ter uma parceria com o poder público, a adoção daquela praça. Sim. Então você faz uma praça com flor, com canteiro de grama, e dá essa função da associação cuidar dessa praça. A própria comunidade cuida. A própria comunidade cuida. A associação, claro, por ser uma instituição, acaba sendo a cabeça, mas toda a comunidade cuida. A associação acaba ficando responsável por mobilizar toda a comunidade. Final de semana pode fazer o dia D para poder fazer uma limpeza. Aí, junto com essa limpeza, já pode fazer o dia do piquenique, o dia do esporte, o dia do lazer, fazer uma gincana lá. A comunidade tem que ter autonomia. A qualidade de vida de um povo, né? Muda. Isso muda a qualidade de vida. Acabou nosso tempo já. Aqui, obrigado por ter vindo ao programa. Hoje nós falamos de um tema tão importante hoje, que é essa questão do calor, que eu não sei se sobe mais um pouco, não sei como é que vai ser a vida do cachoeirense no mês de janeiro, se continuar do jeito que está. Não sei como é que o cachoeirense vai sobreviver nesse calor. Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Turma, fechando o programa aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Um grande beijo para você, fique com Deus. De volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.